Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de julho, pregão desta quinta-feira, dia 1º de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal, no YouTube Dalto Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo tem um botão, inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo e o conteúdo existente, muito conteúdo de aprendizado aqui para você. Nessa análise especial eu uso a análise técnica, que é a minha especialização, para traçar aqui na questão de cenário para o mês de julho, apresentar algumas estatísticas com base nos últimos 23 anos e fazer uma leitura do gráfico em diferentes prazos operacionais do que nós temos nesse momento para a nossa bolsa, além de traçar estratégias aí dentro do cenário apresentado em termos de, por exemplo, buscar operações de compra no cenário que nós temos nesse momento. Então eu vou falar bastante sobre isso no decorrer dessa análise. Mas antes de mais nada, já te convido a deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, enquanto eu rodo aqui a vinheta da análise especial. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual. O que nós temos nesse ano do Ibovespa? O Ibovespa fechou o semestre com alta de 6,54%, só que agora, nesse início de mês de julho, está caindo razoavelmente bem, primeiro pregão caindo 1,38% e tendo uma alta no ano de 5,07%. Então o que nós tivemos até agora está indo a favor da expectativa de ser um ano positivo? Sim. Expectativa com base nas últimas análises que eu fiz sobre a questão da estatística dos anos seguintes à crise, o que nós tínhamos após os anos seguintes à crise? Alta. Só que a menor alta dos anos seguintes à crise foi de 63%. A menor alta. A média foi de 100%. A gente teve uma crise no ano passado. É lógico que a crise do ano passado foi uma queda menor do que as crises que eu destaquei aqui, que são essas aqui antecedendo essas setas vermelhas aqui, que em média caiu 63%, aqui 48%. Mas o viés é positivo. É uma certeza de termos um ano positivo? Não. A gente pega ali a estatística e isso aconteceu. Mas o cenário gráfico continua apoiando algo mais para cima? Sim. Se eu pego aqui a tendência de longo prazo gráfico anual, ela é de alta. Se eu pegar aqui os últimos movimentos, a tendência é de alta. Passou aqui basicamente 8 anos corrigindo e gerou aqui um novo sinal de alta. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Em termos de simetria do tempo, a expectativa é que a gente possa ter mais uns 2 anos, além desse aqui. A gente está falando de 2022 e ainda 2023, além desse ano. E até pela reversão de topo que aconteceu aqui, também essa expectativa seria válida. Então está se encaixando pela reversão e também pela questão da simetria do tempo no gráfico aqui anual. Então, o viés ainda é positivo do gráfico anual? É. Então, o que eu faço com essa informação? Aproveitar os movimentos de baixa do preço, por exemplo, por alguns meses e buscar entradas pensando num prazo maior. Gráfico quadrimestral segue em tendência de alta? Segue. Pivô de alta, fechamento aí bem do último quadrimestre, fechou bem, está alinhado para cima. Pode cair? Pode. Onde gera sinal de baixa? Aqui, que traria um sinal de um pouco de perda de força na tendência de alta. Retorno do preço para baixo do 107,319. Guardem esse número, 107,319, que é ali uma região que era um patamar de resistência na faixa do 108, 187, e aqui virou um suporte, batendo justamente, invadindo o 108, 187, bateu aqui, fez mínimo em 107,319, então é uma região importante no gráfico quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do Ibovespa durante 80 pregões, 80 dias úteis. Tendência de alta apontando para cima, favorecendo mais buscar operações de compra. Qual o melhor contexto para melhor relação risco-retorno? Através de um fundo ascendente, ou seja, após um movimento de queda, após algum sinal de crise que o mercado afunda, fica mais interessante para buscar a operação de compra, porque a expectativa ainda é positiva no gráfico anual, de se ter algo mais para cima. Quando falar algo mais para cima é de fazer novas máximas, tá? Ou seja, nos próximos anos. Não necessariamente que esses anos precisam fechar em alta, ou seja, a gente está aqui no movimento de queda. Observe que teve ano fechando em alta, mas o movimento de queda permaneceu.
Tá? Então podemos ter um ano negativo? Podemos. A expectativa é essa? Não, a expectativa com base na estatística é positiva e com base no cenário gráfico é positiva também. No gráfico mensal, a tendência é de alta. A expectativa que tinha sido passada no mês passado de poder vir a buscar com a sinalização de pivô de alta, testar as projeções de alta, que inclusive foi uma primeira projeção traçada a partir lá no final do ano passado, no final de 2020 eu fiz o que esperar para a nossa bolsa em 2021 e a primeira projeção já foi atingida. Qual a primeira projeção? Desse pivô de alta, que a primeira projeção era 130.261. Ela foi atingida? Foi. Qual a segunda projeção? 160 mil pontos. Com base nessa projeção aqui, 160 mil pontos. Que é 100% desse movimento de subida a partir desse ponto. O que aumenta a chance disso aqui? Começar a gente olhar um pouco mais para isso. Se a gente passar a ter mês fechando aí para cima do 130.261, se no decorrer ainda desse ano começar a ter mês fechando acima desse patamar, não significa dizer que a gente vai buscar nesse ano 160 mil pontos. Mas existe essa projeção e a gente vai monitorando o sinal de alta do mercado a favor dessa expectativa e, logicamente, buscando operações principalmente em movimentos de baixa do preço. Outra projeção que eu tracei no final do mês passado foi a projeção, já tinha traçado no final do mês de maio, final do mês de junho, no final do mês de abril e final do mês de maio, que era essa aqui, a projeção de alta desse fundo, desse outro fundo ascendente, agora um pivô de alta, 128.713. Então 128.713 a 130.200. Atingiu as duas. Essas projeções elas servem como um nível de resistência, um ponto onde o preço pode parar de subir e começar a cair. Como é que terminou o mês passado? Com alta de 0,46%. Mês de junho terminou com alta de 0,46%, mas com um sinal de reversão. Um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. A perda da mínima do mês passado, que está acontecendo nesse dia, com essa queda de 1,25% nesse momento, é um sinal para quê? Igual teve aqui, de se ter um movimento para baixo, de ser um movimento de baixa. É uma certeza? Não. É um sinal que traz, igual aconteceu aqui, traz uma chance de se ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral, ficar aqui de lado, alguns meses de lado. Mas esse é o sinal. Então abrimos o mês de julho apontando aqui para baixo. O que diz a estatística do mês de julho em relação aos últimos 20, pegando os últimos 23 anos? Ela diz o seguinte, que primeiro, em relação ao terceiro trimestre do ano que está começando agora, ele é o segundo pior do ano. Mas mesmo assim positivo, mais 17,1%. O que significa isso? O somatório dos resultados do Ibovespa nesses próximos 3 meses, nos últimos 23 anos, somando fechamento positivo e negativo, o saldo final foi 17,1%. O mês, vou colocar até aqui embaixo, o mês de julho é o mês que tem um destaque maior de alta. O somatório do mês de julho foi 39,4%, ou seja, então o que pesou para o trimestre, o que pesa para o trimestre são os 2 meses, os demais meses negativos são os outros 2 meses, agosto e setembro. Então julho costuma ser um mês positivo, um mês que o saldo deu quase 40%. E aí pegando os fechamentos positivos, foram quantos fechamentos positivos nos últimos 23 anos? 15 vezes fechou positivo e 8 vezes negativo. Então 65% das vezes fechamento positivo e 35% das vezes fechamento negativo. Então é um mês com bom fechamento e um mês que tem uma média de alta, pegando todos os fechamentos positivos, dividindo por 15 aqui, o somatório dos fechamentos positivos, 5,9% de média de valorização e queda 6,1%, ou seja, muito próximo, praticamente igual, quando fecha em alta ou quando fecha em queda. Tem um fechamento um pouco mais volátil, percentualmente falando, em alta e em baixa. Então pode fechar negativo? Pode. Aconteceu menos vezes, pode acontecer nesse mês. E aí, olhando a média de queda ou a média de alta, a gente vai dar uma avaliada no gráfico agora. Só para mencionar que os 2 meses negativos, agosto e setembro, já cheguei a comentar aqui. Então voltando para o gráfico e pegando aqui, se cair a média de queda dos últimos 23 anos, pegando a média 6,1%, a gente está falando no Ibovespa onde? Na casa dos 118, 119 mil pontos.
Beleza. E o que isso representa? É algum suporte? Tem um suporte ali nos 119 mil pontos. Isso aqui é um suporte importante, ó, que era a antiga resistência. É esse topo mais essa região, inclusive, de fechamento desse topo aqui. Então é uma região importante, a região de 119 mil pontos. Tem algo mais aqui nessa região? Tem. Pegar aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida. Temos a região dos 118,655. É uma retração de 50% do que subiu. Então o que nós temos atualmente no gráfico mensal é uma tendência de alta com um sinal de correção, de se ter um movimento para baixo ou um movimento lateral. E dentro do contexto que eu falei no gráfico anual e quadrimestral, o cenário mais positivo de se buscar compra, que inclusive foi falado no final de 2020, movimentação para baixo, fica mais interessante de se alocar capital em renda variável, tentando pegar o próximo movimento de subida para se ter uma boa relação de retorno. E aí o que a gente faz então com essa informação, que continua sendo a mesma? Recuou em cima de níveis de suporte, como por exemplo no gráfico mensal, suporte em 121.500, depois 118.655, lembrando da região de 119 mil pontos. Entrou nessa faixa aqui de pontos, ficar de olho na questão de sinal de alta de novo, fundo ascendente, nos próximos meses. Pode ser que esse trimestre seja um trimestre de correção. Agora, e se o mês de junho confirmar a média de alta? Ele reverteria essa baixa aqui para uma alta de 5,9%. Então, no mês de junho, para que a estatística permaneça de ser um mês mais positivo e que isso traga uma alta em torno de 5,9%, pegando a média, né? Isso representaria a reversão do sinal de topo. Se isso acontecer, reforça a chance de se ter o quê? Mais uns 2 meses aqui, pelo menos, para cima. E caminhando para um pivô, uma projeção para cima, que seria na faixa do primeiro, tem uma região de 144, 147 mil pontos em termos de projeção de alta para o índice Bovespa. Antes dos 60 mil pontos existe uma projeção na faixa de 144, 147 mil pontos. Seria o próximo nível após esses 130 mil que foi atingido. Então temos já o ponto de suporte. O suporte inicial está aqui na faixa do 125.323, que está batendo agora. É um primeiro nível, e mais relevante vai ser para o gráfico mensal naquela faixa de pontos que eu acabei de citar, retração de 38,2% do Fibonacci até metade do que subiu de retração. Suponhamos que tenha subido aqui, subiu aqui na faixa de uns 23 mil pontos. Então seria metade disso aqui. Então 11.500 pontos a gente teria ali então nos de retração, uma queda da máxima para a mínima, para o ponto de retração de 50%, 11.500 pontos. Então isso que significa a retração de 50% do último movimento de subida do Fibonacci, usando o Fibonacci. Gráfico semanal, tendência de alta ainda, então a tendência de curto a médio prazo, a de médio para longo prazo no gráfico mensal é de alta. A de curto para médio prazo, pronto, apertei errado aqui. A de curto para médio prazo é de alta? É. O que o Ibovespa está fazendo no gráfico mensal, aqui ó, essa perda de mínima, foi algo que aconteceu aqui no gráfico semanal. Perdeu a mínima. E o que isso representa? Uma maior chance de, depois de ter tido um movimento de subida, assim como aconteceu aqui, de se ter um movimento para baixo. E está concretizando um movimento de baixo no gráfico semanal. Era uma certeza? Não, mas é um sinal de baixo? É um sinal de baixo. Então eu tenho que tomar só ações em cima, ações no sentido de o que eu vou fazer em cima desse sinal de baixo. Eu vou sair aqui, vou reduzir minha posição da bolsa. Ou não, minha posição é de prazo maior, vou pensar em estar comprado ou comprar mais justamente nesse movimento de queda. No gráfico semanal, para gerar uma entrada, ela já está batendo na região de 125 mil pontos, que era uma região até mais provável de ser testada, a região mais importante, abaixo dos 126 mil pontos que eu vinha comentando, e principalmente a região de 125. Pegando o mesmo Fibonacci que eu apliquei no gráfico mensal, vou aplicar no gráfico semanal no último movimento de subida. Suporte já tem um abaixo, se fechar abaixo desse patamar aqui do 120, se fechar essa semana que está faltando esse pregão e o pregão da sexta-feira, abaixo de 125.835, reforça um pouco mais a chance de testar o 124.225. E aí reforça, o suporte ainda fica mais relevante porque tem a média móvel exponencial de 13 períodos.
O outro nível de suporte em torno de 122, que já se aproximaria dos suportes lá de 38,2% do movimento do mensal. Quando eu falei lá assim, ó, grava esse número do 107,319 é o seguinte, porque a tendência de alta de médio a longo prazo ela só vai ser anulada quando acontecer o quê? Se acontecer, por exemplo, um movimento de baixa, esse em vermelho aqui, que venha a oscilar abaixo da mínima 107,319. Então aqui quebraria a sequência de topos e fundos ascendentes, anularia a tendência de alta de médio para longo prazo, ficaria uma tendência indefinida e geraria um sinal de baixa lá no gráfico quadrimestral. Que eu falei lá, grava esse número, é esse número aqui, é um número importante. Enquanto tiver acima desse patamar, melhor ainda, acima da média móvel de 3 períodos, o foco maior ainda continua sendo mais para compra. Falando de prazo mais longo. Compra onde? Nos níveis de suportes que eu citei. Após, por exemplo, a sinalização de alta. Você pode usar até o gráfico semanal para isso. Chegou aqui, bateu nessa região ou bateu na média, gerou sinalização de fundo no gráfico semanal, seria a alternativa de compra de position trade. Pode usar o BOVA11 ou buscar um ativo que está dentro, por exemplo, do Ibovespa que esteja fazendo algo semelhante. Fundo ascendente no gráfico semanal, a favor então da tendência de alta, expectativa de se ter uma próximas semanas buscando um movimento de subida, então seria um sinal de subida. Mas tem isso aqui agora? Não, não tem. O mercado está ainda corrigindo. Dentro do processo de correção, já está chegando, já está dentro de um nível de suporte pelo semanal e pelo mensal ainda há espaço para uma correção um pouquinho maior. Lembrando que o mês é o mês de julho em média costuma ser um mês positivo. Então o que a gente pode acontecer aqui no decorrer desse mês? Ter algum sinal de alta no gráfico semanal e reverter para cima. Entrar um novo movimento de subida para romper essa máxima aqui, que é a máxima histórica em 131,190. O curto prazo do Ibov está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Gráfico semanal fazendo correção, movimento de baixa, então o diário vai estar dentro de uma tendência de baixa ou indefinida. Aqui está dentro de uma tendência de baixa, pregão de hoje caindo 1,25%, em cima de um suporte já do gráfico semanal, desse topo aqui anterior, mas sem nenhum sinal de alta ainda. Tem um sinal de alta? Não. Vai subir a partir de amanhã? Não sei. O fato é o que começa a mudar a tendência de baixa, a criar uma nova tendência, pelo menos indefinida. Primeiro sinal seria isso aqui, romper tudo para cima. Superar os 129,900. Segunda forma, fundo ascendente. Melhor ainda se for para cima da média. Exponencial de 3 períodos. Então isso mudaria a tendência para a tendência indefinida, criando um viés de alta para gerar um pivô de alta. Então, de maneira geral, seria isso. Enquanto isso não acontecer, seguimos apontando mais para baixo, sem nenhum sinal de alta para o Ibov. Então vamos lá. Curto prazo, curtíssimo a curto prazo, está numa tendência de baixa. Curto para médio prazo, gráfico semanal, uma tendência de alta, só que no processo de correção. Médio para longo prazo, tendência de alta, mas com sinal de correção também, mensal. Então, no curto prazo, no decorrer do mês de julho, vai caminhando para ter um mês mais desconfortável. O que começa a mudar esse desconfortável no sentido de queda? É a gente visualizar no decorrer do mês uma sinalização de fundo ascendente. Isso no gráfico semanal. Seria o primeiro sinal para a gente ter uma nova expectativa de subida que faria sentido ocorrer essa sinalização de alta desde os 125 mil até a média móvel de 13 períodos. Então, acompanhar de perto os próximos pregões. É isso, amigos. Espero que essa análise tenha sido útil para você, essa análise especial do Ibovespa, seja em termos de leitura do mercado, seja em termos de aprendizado. Deixe seu like, seu joinha, agradeço demais e até a próxima.